Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 16 de fevereiro de 2023. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um áudio que me foi encaminhado pela irmã Ivonete. Minha querida, muito obrigada por ter compartilhado com todos nós essa experiência de 2021, que foi tão marcante para você, impactante para mim, e creio que será impactante também para cada irmão que aparecer por aqui. Então, amados, vamos ver o que ela vivenciou dentro dessa experiência de 2021. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no ano de 2021, que foi uma experiência assim muito forte e que tocou muito a minha vida e que me fez mudar muitas coisas mesmo. Eu estava numa reunião de oração das irmãs. A gente costumava se reunir todas as quintas-feiras para orar. E de repente eu comecei a sentir assim uma presença do Espírito Santo. Eu comecei a adorar Ele com mais intensidade, a dar liberdade para Ele agir conforme fosse a vontade dEle. E eu comecei a exaltar o nome do Senhor e repetir para o Espírito Santo mover conforme Ele queria. E comecei a orar, chorar e comecei a entrar num quebrantamento muito grande, dando liberdade para o Senhor, adorando o Senhor, exaltando o nome dEle. E eu fui sendo tomada pelo Espírito Santo de uma maneira assim que eu nunca tinha sido antes. E o meu corpo todo começou a formigar. O corpo inteiro começou a formigar e eu não conseguia ficar em pé. Então eu me ajoelhei para continuar orando. Enquanto as outras irmãs oravam, eu orava ali, baixinho, em espírito. E o meu corpo formigava muito e eu chorava bastante. E chegou um momento que também que eu não consegui ficar mais de joelhos, então eu deitei no chão, continuei orando, continuei adorando o Senhor e dando liberdade para o Espírito Santo agir, e clamava a Ele, pedia para que as minhas irmãs também pudessem sentir a presença dEle, né? E ali eu fui tomada de um temor tão grande, porque foi como se o Espírito Santo me desse a oportunidade de sentir um pouquinho da santidade de Deus. Eu creio que Ele não me mostrou tudo, mas eu senti um pouquinho, porque eu fui tomada assim de um temor tão grande, que ali naquele momento, refletindo depois, eu compreendi por que o povo hebreu não quis subir o monte para encontrar o Senhor, porque eles ficaram com medo e pediram que só Moisés fosse, né? Porque a santidade do Senhor, a glória dele é tão grande. E, e por causa da nossa condição de pecador, é como se a gente não conseguisse suportar aquilo. É algo muito, muito forte, muito grandioso. E a nossa natureza pecaminosa não consegue, parece que realmente mesmo a gente vai ser fulminado ali naquele momento. Parece que o nosso corpo ele não resiste, ele não tem capacidade de resistir à santidade de Deus. Não que Deus ele seja mau, mas a natureza dele e a nossa natureza são coisas que, no nosso estado que a gente está hoje, são coisas incompatíveis. Uma nós não resistimos perto dele. E aí eu senti assim, um temor muito grande no meu coração. Eu entendi realmente o que é ter temor ao Senhor. E não consigo nem, não tem palavras assim também para descrever, para ensinar, mas é algo que é muito profundo, maior do que a gente consegue compreender, maior do que as palavras conseguem passar, explicar para a gente. É algo que é sentido mesmo, não tem como explicar. E eu continuei ali naquele momento exaltando o nome do Senhor, glorificando. E assim, ele não me falou nada, eu não ouvi voz nenhuma, nem no meu interior, nem voz audível, mas o Espírito Santo me deixou uma convicção muito grande assim no meu coração.
uma convicção assim que é indiscutível. Não tem como eu falar assim, eu não tenho certeza. Não, não tenho dúvida do que ele deixou no meu coração. Que algo muito grande da parte do Senhor está para vir sobre nós, sobre a igreja. E que nós não temos o coração preparado. Bom, naquela época, né, no ano de 2021 foi quando eu recebi essa experiência, né? O que ele me passou foi isso, que nós não estávamos preparados para receber o que o Senhor queria derramar sobre nós. E que nós devíamos buscar esse coração, sabe? Esse coração segundo o coração de Deus, né? Eu creio que seja um coração conforme o coração de Davi, coração que o Senhor amava. E ali eu senti, nós não tínhamos um coração preparado para receber aquilo que o Senhor queria derramar sobre nós. E que algumas pessoas não tinham capacidade para suportar. É como se, vou dar um exemplo assim, para os irmãos tentar entender, é como se, tipo assim, eu tentasse olhar, abrir os olhos e olhar para o céu num dia de sol bem forte e a gente não consegue abrir o olho. Eu precisaria ter um óculos de sol para conseguir olhar para o céu. Sem esse óculos eu não consigo. Então seria isso. Algumas pessoas não teriam condições de suportar tamanha, tamanho poder, tamanha glória que está sobre vir, para vir. E outras pessoas, por estar numa vida de pecado, afundadas de pecado, né, deliberado, essas pessoas também não poderiam participar. Então, que a gente teria que buscar esse coração preparado para a gente participar disso que o Senhor quer fazer, né? E a mensagem que ele deixou é essa, que algumas pessoas não teriam capacidade para suportar e poder participar disso. E outros não iam poder participar porque o próprio Senhor não ia permitir por causa da vida de pecado. E que nós precisaríamos nos preparar se não quisermos ficar de fora, porque vai ser algo grandioso demais. O nosso coração não estava preparado. Irmãos, eu acredito que isso ele não falou, não me deu, não falou a palavra avivamento, mas eu acredito que o que o Espírito Santo estava falando comigo ali naquele momento era a respeito disso, sabe? Era a respeito desse avivamento, dessa glória do Senhor que vai descer, dessa manifestação do poder dele que vai descer sobre a igreja e que nós devíamos nos preparar para isso em consagração, em santidade. E eu acredito que seja isso sim, algo a ver com o avivamento que está para vir, e era algo que está muito perto, muito perto. Eu tinha essa certeza naquele momento, era algo que estava muito perto, era muito grande, que a gente devia mesmo buscar essa preparação o mais rápido possível. Consagração ao Senhor, santidade ao Senhor. Santidade no meu modo de falar, no meu modo de vestir, no meu modo de tratar a minha família em casa, tratar as pessoas, quem quer que seja, em qualquer lugar que seja, modo de tratar as minhas finanças, no meu modo de agir com o esposo ou com a esposa, com os filhos, com os irmãos, seja irmãos da igreja ou não, seja fora. Tudo isso o Senhor me falou a respeito disso. E eu queria deixar um versículo aqui no final, irmãos, que fala que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Eu creio que o Senhor quer derramar esse vinho novo sobre nós, mas com a nossa velha natureza isso não vai ser possível. Então, se a gente quer participar desse avivamento, porque não vai ser para todos, irmãos, não vai ser todas as pessoas
não vai ser todos os crentes que vão estar dentro disso, não vai ser todos os crentes que vão participar, entenda? Não é para toda igreja, são para aqueles que estão preparados, para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que se separaram e se entregaram totalmente ao Senhor.